Se me falam em virtude, em moralidade ou imoralidade, em condutas, enfim, em tudo que se relacione com o bem e o mal, eu vejo mamãe em minha ideia. Oi, gente, tudo bom? Hoje eu vou falar sobre o conto A Moralista, de Diná Silveira de Queiroz. Então, nesse conto aqui, nós temos 3 personagens principais e todos eles sem nome. O conto é todo narrado pela filha dessa personagem principal. Então, nós temos a filha, a mãe e o pai. E no decorrer de todo o conto é falado mamãe, pai, eu, e ela vai narrando essa história toda. Então, vivem na casa a mãe, o pai e a filha. Essa filha vai falando sobre a mãe durante o conto, é a figura central da casa, é a luz daquela casa. Então, quando eles estão reunidos, estão jantando, estão em família, só os 3 em casa, a mãe geralmente se arrumava toda, se perfumava. Ela descreve que a mãe fazia de um jeito assim de se pintar que ficava parecendo uma louça lavada. Ficava com o rosto todo lisinho. E diante da mãe, a menina se compara, menina, né, mas não sei a idade dessa personagem, mas ela se compara num sentido mais inferior à mãe. Então a mãe tem toda aquela beleza, aquela pele lisa, enquanto a dela é um rosto todo como se fosse cheio de relevos. E a mãe, diante do pai e da filha, ela ficava mais livre, mais à vontade, então ela dava risadinhas, ela se soltava mais. Certo dia, uma espírita consultou a mãe dessa moça e falou assim: olha, você tem todo um dom mediúnico, todo um jeito para lidar com as pessoas, e eu acho que você deveria aconselhar as pessoas. Esse seria o seu papel aqui na sociedade que a gente está vivendo, que seria na região de Ilaterra, é o nome do lugar que elas vivem. Então essa espírita fala que ela tem uma mediunidade especial e que os conselhos que ela daria para as pessoas, ela empregando essa mediunidade que a mulher está falando para ela, seriam conselhos que não falhariam, que dariam muito certo na vida das pessoas. Aí essa mãe comenta com algumas amigas sobre essa situação e o boato se espalha em toda aquela região ali de Ilaterra. Então ela virou consultora daquela região para negócios, para casamentos, briga de casais, questões políticas, pessoas que aquela sociedade considerariam fazendo coisas erradas. Era ela quem ouvia, quem aconselhava, ela moralizava as pessoas. O pai dessa moça abajulava muito e tinha aquela situação de uma forma muito contente. Ele sentia que ele desfrutava de um prestígio de ser marido dela, que tinha todo esse dom. E aí o pai tinha um pequeno negócio, não vai falar do que ali no conto, mas ele sentia-se assim que, mediante a situação da esposa agir dessa forma ali naquela sociedade, que eles estavam naquela comunidade ali, os negócios dele fluíam bem, ele tinha uma posição privilegiada. Aí, Laterra ficou sem padre. Morreu o padre, não foi mandado outro pelo bispo e a comunidade estava ali à mercê, sem ninguém para guiá-los. Os habitantes daquela região iam casar e batizar os filhos numa outra, chamada de Santo Antônio. Mas aí, para fazer os terços, as novenas, as outras coisas, eles começaram a se apegar a essa mulher, essa mãe. E as pessoas começaram a criar uma admiração por ela, a consideravam como uma santa. E a filha vê toda aquela situação, presencia tudo aquilo, e aí alguns trechos aqui que eu vou falar, e ela acha que é um exagero tudo aquilo, da mãe ser tão venerada, tão colocada num pedestal de santidade, e ela acha que a mãe dela é um ser humano como qualquer outro, com defeitos e tal. E aí ela fala assim: uma santa não daria aquelas risadinhas, uma santa não se divertia assim. O divertimento é uma espécie de injúria aos infelizes. E é por isso que mamãe só ria e se divertia quando estávamos sós. Então aquele comportamento mais à vontade da mãe era só em casa com a filha e com o marido. Diante da sociedade, diante das pessoas, ela tinha toda uma capa de moralismo, de pessoa séria, de pessoa que não fazia nem esse tipo de coisa, de ficar assim solta, livre, né? Ela criava todo um personagem para fora daquela vida que ela vivia dentro de casa. As pessoas chegaram até a inventar um apelido para ela, de que naquela região de Laterra existia uma padra, né? Já que não tinha mais o padre, então tinha a padra, que era a mãe dessa moça. Ela no começo não gostou chegou aos ouvidos dela
esse papo, essa fama dela ser uma padra da região. E ela, a princípio, falou: não, que isso, sou uma pessoa que faz sem esperar nada em troca. Ela se sentia uma pessoa justa, equilibrada, não achava certo ser chamada daquela maneira no começo. Depois ela começou meio que rir daquilo, achar engraçado. E começou a falar: imagina eu, padra, nossa, e tal. E foi aquela tal da falsa modéstia, assim, tipo, eu não acho isso, mas fico feliz que estão achando esse tipo de coisa de mim. Então, essa mulher encontrou a vocação dela. A vocação dela era essa, ser conselheira. Então, aos domingos, foi sugerido que ela fizesse discurso, porque como não tinha padre ali na região, os jovens estavam carentes de ter esse aconselhamento, esse direcionamento, né? Então, ela foi direcionada a fazer isso, a dar aconselhamento para as pessoas no domingo, a discursar, a falar sobre alguma coisa. Seria a homilia ali do padre, né? Fundou-se, então, uma sociedade, Círculo dos Pais de La Terra, que tinha sua reunião na sala da prefeitura. Vinha de gente de longe ouvir essa mulher falar. Diziam todos que ela fazia um bem enorme às almas, que doçura das suas palavras confortava quem estivesse sofrendo. Várias pessoas foram por ela convertidas. Penso que o meu pai acreditava mais do que ninguém nela. Então, aquele pai ali devotava muita confiança em sua esposa. A narradora aqui, essa filha, fala assim: mas eu não podia pensar que a minha mãe fosse um ser predestinado, vindo ao mundo só para fazer o bem. Eu via tão claramente o seu modo de representar que até sentia vergonha. Então, novamente, a narradora está falando aqui que a mãe agia de um jeito em casa e fora de casa ela era toda uma moralista, ela criou um personagem de moralidade, de pessoa, né, correta, de que não faz nada de errado. Um ser perfeito. Aí, um certo dia, esta mãe chega pro marido e fala: olha, me foi atribuído um caso muito difícil, os médicos já não sabem como resolver, de um rapaz viciado. Ela fala para ele: ó, dá um emprego para esse rapaz aí, vamos tentar ajudá-lo, foi me passado esse caso muito importante, ninguém mais consegue resolver. Então, em troca dessa ajuda, o rapaz trabalha para a família, já que ela não aceita dinheiro por essas ajudas que ela faz às pessoas. Esse rapaz que entra em cena, ele é descrito aqui no conto como muito afeminado. Então, ele é descrito que ele parecia uma moça. Era corado, tinha olhos pretos, tinha cílios grandes, ele andava sem fazer barulhos, ele então era um pouco mais delicado. As pessoas o consideravam afeminado. Sabia versos de cor, enquanto ele fazia o serviço, limpava o balcão, ele ia falando esses versos. Aí as pessoas daquela comunidade começaram a olhar torto para aquela situação. Falar: olha, não é direito esse rapaz estar sendo acolhido pela família de vocês. Começou um certo burburinho. Ele trabalhava certinho, com convicção, mas ele tinha alguns momentos de angústia. Então, nesses momentos que ele estava angustiado, ele não vinha jantar com a família, porque ele jantava junto com eles. Então, nesses momentos, ele não aparecia para o jantar, depois voltava com os olhos vermelhos. Tinha esses momentos ali de... Não se fala que tipo de vício que ele tinha, seria droga, seria alcoolismo e tal, mas seria esses momentos, né, que a pessoa não tem acesso ao vício. Quando acontecia esses momentos, a mãe se trancava com esse rapaz e ficava aconselhando ele. Se trancava com ele na sala, o repreendia, o aconselhava. Também, diante do pai e da filha, do marido e da filha, ela censurava esse rapaz, também chamava a atenção dele. Ao mesmo tempo que ela aconselhava e fazia tudo isso, ela também animava ele, falava que ele tinha que erguer a cabeça, que seguir em frente, não escutar as coisas, né? O marido dela também ajudava, falava: olha, aqui em casa ninguém vai se meter a besta com você, ninguém vai ter coragem de te ofender aqui, né? Então davam essa moral para ele, davam esse ânimo para ele. E realmente isso acontecia. Os moleques vinham lá fazer bullying com ele, tirar sarro dos modos dele na frente da casa, aparecia o pai dessa moça lá, os rapazes saíam correndo. Esse moço começou a ficar mais e mais presente na vida daquela família, começou a fazer parte daquilo tudo, daquela vida. Então ele fazia presentes para essa mãe, ele ficava muito perto dela, da moça também ele era próximo, ajudava ela com as roupas, dava conselhos sobre que roupas vestir, entendia de moda.
Quando vinha as visitas, que antes ele se afastava, ele começou a ficar presente ali enquanto as visitas estavam na casa, e ficava tranquilo ali, diante daquela família. Aí a moça relata que, pouco a pouco, ela começou a ver uma mudança nesse rapaz. Ele já não era mais tão afeminado. Os gestos dele já eram mais confiantes, não eram, como ela considerava antes, ridículos, né? Então ele começou a agir de uma outra maneira. E a mãe dela, que era tão polida, tão, né, que se segurava ali diante do rapaz, começou a se sentir mais à vontade e se soltar ali diante dele, e rir daquela forma que ela relata, uma risadinha com tremedeira ali que ela dava, começou a se soltar. E esse rapaz se apegou muito à mãe dessa moça, muito mesmo. Então, onde ela ia, nas novenas, se ela ia em algum lugar, lá estava ele junto com ela, caminhando, passeando, enfim. E aí as pessoas começaram a comentar, principalmente as moças, que é relatado, a essa filha relata, as namoradeiras de La Terra, começaram a olhar torto aquela situação e falar, nossa, mas será que ela não consertou ele demais? Tá diferente a coisa. Lá Terra tinha muito orgulho da mãe dessa moça, da situação dela ser conselheira, né? E tudo que ela fazia era muito bom para aquela região. Só que aquela situação com o rapaz começou a se tornar insustentável, começou a se tornar complicada, pegou mal tudo aquilo. E aí, num daqueles discursos de domingo, a mãe foi falar sobre fidelidade, sobre casamento, sobre felicidade e deveres conjugais, e aí começou tipo uma risadinha ali, as pessoas ficaram meio olhando esquisito, com uma certa malícia. E aí o marido, né, o pai dessa moça que narra o conto, resolve falar para a mulher, olha, eu acho que já deu aí, já ajudamos, acho que esse moço teria que ir embora, já não tá pegando bem, né? Então ele fala isso para ela e ela não acha certo, ela acha que tem que continuar ajudando o rapaz. Certa noite o rapaz foi lá jantar com a família e começou a contar uma história lá. E a história era engraçada e a mãe começou a dar risada. E no que ela começou a dar risada, ela ergueu o pescoço e apareceu aquele pescoço nu. E o rapaz meio que ficou vermelho olhando aquele pescoço, ficou com os olhos brilhando e o pai ficou quieto, não falou nada. Ficou aquela situação constrangedora ali na mesa. Passado alguns dias ali, acho que 3 dias, se não me engano, o rapaz ficou doente, ficou gripado. E aí a mãe foi visitar esse rapaz e o rapaz falou alguma coisa para ela, que a moça não sabe o que é. A moça viu essa situação, que o rapaz falou uma coisa, não sabia o que era, mas ouviu que a mãe dela vibrou alto, furiosa, desencantada. Aí uma semana depois, esse rapaz melhorou, voltou a trabalhar e a mãe resolve falar com o marido, né? Que ele tinha razão, que esse rapaz tinha que ir embora mesmo. E aí, no dia seguinte, o rapaz vem meio assim constrangido, mas vem na reza, e a mãe simplesmente fala para ele, sai. Assim, sai. Nada mais. E ele não retruca ela, não pede porquê, só vai embora. As pessoas que estavam ali na novena olharam, viram ele se dispersar dali. E ele andando com aquele andar dele, descrito aqui como andar de mocinha. Esse rapaz não volta para a cidade. Ele é encontrado por um homem numa árvore, pendurado. Então esse rapaz cometeu aí um suicídio. Então ele é encontrado lá, e aqui fala assim, ó. Era a prova. Sua senhora não transigira, sua moralista não falhara. Uma onda de desafogo espraiou-se pela cidade. Em casa não falamos do assunto por muito tempo. Porém, mamãe perfeita e perfumada como sempre, durante meses, começou o quê? Deixou de dar as risadinhas, não dava mais os conselhos com aquela convicção que ela tinha antes, já estava mais desanimada. E quando se juntava ali com o marido e com a filha, começou a usar roupas escuras e fechadas até o pescoço. E o conto encerra dessa forma. Então, uma pessoa começa a agir de acordo com uma mediunidade, que pode ser verdade ou não, ou que pode ser algo que foi dito para ela e ela acreditou tanto e seguiu em frente, virou uma pessoa, uma celebridade ali na região, e de repente tem aquela situação com o rapaz. O que aconteceu ali? Aconteceu alguma coisa? Não aconteceu nada? Foi só burburinho das pessoas? Algo estranho, porque de repente ele começou a agir diferente.
Temos a parte também que o rapaz tá doente. O que ele falou pra essa mulher, que ela ficou tão brava e quis despachar esse rapaz? Será que esse rapaz se apaixonou por essa mulher? Será que não era nada? Será que era só um apego maternal que esse rapaz tinha por essa mulher? E aí terminou de uma forma tão trágica, né? E ela seguiu então a sua vida, mas com aquela tristeza durante alguns meses por aquele rapaz. Que conto diferentão. Posso absorver mais esse conto, né? Que as pessoas precisam muitas vezes de um líder, né? E a fé que as pessoas depositaram naquela mulher e a fé que ela mesma depositou nela depois de alguém dizer, olha, você pode fazer isso. Pode ser realmente que ela tinha uma mediunidade, pode ser que era nada, né? Que foi só palavras. Mas a partir daquilo que foi falado para ela, ela agarrou aquela oportunidade e encontrou o que ela tinha que fazer da vida dela. Encontrou o caminho dela. E ajudou tantas pessoas e tal. E a filha se incomoda porque a mãe agia de outra forma em casa e fora de uma outra maneira. E quantas pessoas agem com uma falsa moralidade, né? Então agem de uma forma perante a sociedade e dentro de casa é de uma outra maneira. Aqui é muito sutil porque o quê? É uma questão de dar risada alta, de mostrar o colo um pouco, dependendo da época, né, do contexto desse conto aí, era um escândalo não mostrar até os tornozelos, dependendo do tempo. Mas seria essa parte de imoralidade que essa mulher fazia em casa, que ela não era lá fora, então ela era mais séria. Mas quantas pessoas que agem de uma forma tão imoral, por baixo dos panos, mas perante a sociedade, perante alguma situação de liderança que ela faça, ela age de uma outra maneira e quer que as pessoas sejam morais e corretas e certas como ela é, e na verdade não é. Então eu tiro isso desse conto, essa questão de uma vida dupla, né? Porque a menina se incomoda de a mãe, às vezes ela se envergonha daquela moralidade tão exagerada da mãe. Essa ajuda a esse rapaz que as pessoas têm também todo um preconceito com ele, que seria esse afeminado? Que seria esses trejeitos desse rapaz? Ou às vezes não tinha nem trejeito nenhum, as pessoas se implicavam com ele? Não sei. Esse rapaz, essa mulher se envolveram, as pessoas falam demais, teve um envolvimento amoroso, da parte da mulher também. Ficamos com essa incógnita aí no fim do conto. Assim, mesmo com a morte do rapaz, ela tinha ali, as pessoas tinham que aquilo era prova de que ela não tinha feito nada demais, né? Que ela tinha tentado de tudo e mesmo assim essa pessoa, né, ceifou a sua própria vida. Então, é triste pensar, né, que ela estava ajudando alguém e que esse alguém não conseguiu, né, foi pro fundo do poço de uma forma assim. Eu entendi que ele tinha se matado. Pode ser que alguém também tenha feito isso, porque é só dito no conto que ele foi encontrado numa árvore. Então, deduzo que ele, na tristeza daquela situação, foi lá e se matou. Então, a gente fica aí sem saber um monte de coisa dentro desse conto e tirando todas essas conclusões. O conto encerrou dessa maneira. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo.